Pessoal, bom dia de novo. Hoje é dia 29 de outubro de 2021. Mais uma aula de disciplina de projetos elétricos industriais. Hoje nós vamos fazer duas coisas. Na semana passada, nós terminamos a parte da disciplina sobre sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. E aí eu fui entrar no AVE e percebi que eu esqueci de colocar lá um trabalho que era ainda sobre o assunto que a gente terminou no começo desse segundo semestre, que era sobre o dimensionamento dos componentes industriais, que a gente até começou, a gente até viu parte dele aqui naquele encontro que nós fizemos aqui na escola. Aí vou começar fazendo o seguinte, vou colocar aqui o trabalho 3 para vocês, que eu já vou publicar lá no AVA também mais tarde. E aí na semana que vem eu já coloco também um trabalho sobre SPDA. E aí eles vão ter datas de entrega diferentes, para não sobrecarregar vocês. De avaliação nesse semestre, nós vamos fazer 3 atividades. É essa daqui, sobre dimensionamento de componentes industriais. Vamos estudar também sobre... Vamos fazer o trabalho também sobre o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E aí um último trabalho que é uma parte... Vocês vão executar um projetozinho pequeno de um setorzinho industrial. Então, é um projeto mais complexo, complexo assim, mais completo, tá? Que aí a gente vai usar um pouquinho de cada coisa que a gente estudou para poder realizar o projeto. Bom, então esse trabalho aqui, na verdade, é um trabalho bem simples, tá? É um trabalho para fazer dimensionamento de dutos. Então, deixa eu ler aqui, depois eu abro o projeto. Perdão, é individual o trabalho? Então, eu acho que pode fazer... Eu não lembro de cabeça quantos que tem na turma. Dá para a gente fazer em trio? Eu acho que dá, são 26 alunos, se eu não me engano. Coisa estiver errado. 26? Acho que é 26. Tá, então dão ou oito trios e duas duplas, não é isso? Não, e uma dupla, né? É isso aí, 8 trios e uma dupla. Sim. Pode ser? Também pode ser. Beleza. Pode ser. Pra mim também. Repetir. Ah, tá. Então o trabalho aqui é para fazer dimensionamento dos dutos. Deixa eu abrir aqui a outra folha que eu acabei esquecendo de... Alguém mandou alguma coisinha aqui, peraí. Ah, obrigado, Vanessa. Acabei de tirar esse pedacinho aqui, ó. Beleza. Deixa eu só deixar o PDF lá, que fica mais fácil de visualizar aqui, para vocês enxergarem melhor. Vocês conseguem ver assim? Consegue, né? Tá pequeno? Tá de boa, dá pra ver sim, professor. Beleza. Então, olha só, eu coloquei aqui uma lista de dutos. Eu tenho aqui, são 17 dutos, total. Aí, em cada duto, eu coloco aqui quais são os condutores que estão passando lá. Por exemplo, no duto 1, estão passando lá 4 condutores de 240 milímetros quadrados e mais um condutor de 120 milímetros quadrados. Todos eles são, esse aqui é o modelo do cabo, né, Cintenares. A mesma coisa para o duto 2, só que lá já são 24 condutores de 35 milímetros quadrados, com mais 4 condutores de 25, com mais 9 condutores de 16 milímetros quadrados, também do tipo Cintenares. E aí as informações para os 17 condutores. Alguns são iguais, né? Então já agrupei, né? Por exemplo, 12 até o 17 são o que passa, são esses condutores aqui. Dito isso, vocês vão ter aqui também duas plantas industriais para identificar esses dutos. Então aqui é uma planta de força, que é um galpão. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. É tipo aquele que a gente fez no primeiro trabalho, né? Exatamente. Que aí já tem aqui posicionados os quadros de distribuição. Estão vendo? Sim, sim, sim. Aqui é a subestação do galpão, com quadro geral de força, e aqui na subestação medição, transformação e disjunção, o MD e o TR. E estão vendo, vocês conseguem perceber esse tracejado pelo vídeo? Sim, dá pra ver sim. Né? Esses tracejados são os dutos que interligam os quadros de distribuição. E aí interligam os quadros de distribuição com todos os equipamentos, inclusive.
Beleza? De boa, de boa. Então tem lá aqui o duto 1, que é a subestação quadro geral de força, o duto 2, que é o quadro geral de força com o quadro de distribuição dessa parte dos tornos, o duto 3, que são esses dutos um pouco menores aqui, ó, que liga esse duto, né, maior, que é o duto 2, a cada um dos tornos, e assim por diante. Beleza? Aí, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, escolher o tipo de duto. Pode ser uma calha, pode ser um duto no piso, né? Pode ser uma eletrocalha, né? Então vocês vão pegar lá aquelas aulinhas que a gente viu lá, os diferentes tipos de dutos e as suas principais características, né? Alguns são melhores para algumas aplicações, enquanto outros são vantajosos para outras aplicações. Então a primeira coisa é vocês olharem e escolher o tipo de duto que vocês acham mais adequado para aquele local. Isso tanto para essa planta, que é a planta de força, quanto para a planta de iluminação, que é o mesmo desenho, se a gente olhar aqui, dar um zoom out aqui, ó, é o mesmo desenho, só que na planta de iluminação eu coloquei só as luminárias, todas são luminárias fluorescentes, e os dutos que interligam as luminárias. Então tem lá o duto 10, duto 11 e assim por diante, né? E aí a gente tem a iluminação aqui da parte dos tornos, a gente tem a iluminação de cada um dos escritórios, da subestação, então está toda completa aqui. E as interligações entre os dutos que fazem essa iluminação. Beleza? Deu para entender mais ou menos o desenho? Deu sim, professor. É, A atenção tem que fazer direitinho. exatamente. Então, o trabalho ele é simples, né? É pegar, né, escolher o tipo de duto e depois dimensioná-los, né? Dimensionar dependendo do duto, vai ser no piso, aí você vai falar qual que é a largura, a profundidade dele, né? Não vai ter marca, nem fabricante. Vai ser uma calhazinha lá de 38 por 38 milímetros, do fabricante tal, e aí a dimensão é essa, porque a gente calculou aqui, né, baseado no diâmetro externo dos cabos. Depois dá uma olhadinha lá naqueles slides que a gente estudou. Baseado no diâmetro externo dos cabos, a gente conseguiu encontrar essa dimensão de eletrocalho, ou o que quer que você tenha escolhido para utilizar. Beleza? Todas as escolhas de vocês, elas são balizadas por algumas escolhas, né, do tipo, por exemplo, por que você escolheu, né, porque isso aqui é mais pesado, é melhor fazer no piso, né, ou é melhor colocar próximo à lâmpada, porque é leve, então vai ter essa escolha, que é a primeira ali, e depois são as contas, né, quais são as contas que vocês fizeram para dimensionar aquele cara que vocês escolheram para utilizar ali. E aí vocês digitalizam isso, pode fazer à mão, ou quem quiser fazer no computador, já faz direto no computador e me envia lá no AVA, beleza? Eu vou disponibilizar a tarefa lá, que eu não disponibilizei, e aí é só você entrar na tarefa e me enviar. Data, para envio até 12 de novembro, valor dela 15 pontos. Tudo certo, pessoal? Sim, sim. Posso fechar aqui então? Depois vocês olham ela com mais calma? Pode ser. Tá de boa, professor. Acho que tá bem de boa, dá pra fazer com calma até. Beleza. E aí eu queria aproveitar agora e a gente já, como na semana passada a gente conseguiu finalizar a parte de SPDA, eu queria começar a falar sobre os sistemas de aterramento, que seria um assunto que eu tinha programado para a semana que vem. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, é bom que... Ô, professor, a gente vai ter capacidade de fazer aterramento? Não, não tem como pode fazer aterramento, não, né? Não, mas a gente vai entender mais ou menos como é que funciona. Ah, sim. Ó, só para vocês terem uma ideia, né? A gente vai começar hoje, né, sobre sistemas de aterramento, então tá uma semaninha adiantado. Aí só para vocês entenderem o que a gente estuda até o final do curso, né, de conteúdo mesmo, está faltando isso, e sobre entrada de energia em instalações industriais. De conteúdo, a gente tem basicamente aí mais a aula de hoje, mais duas aulas, e o resto é só aula para a gente se reunir e fazer o projeto. Beleza? Beleza.
De pontuação, 15 pontos desse trabalho, mais 15 pontos do próximo, que é sobre sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e 20 pontos da tarefa final, que é o projeto elétrico industrial. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, só para vocês verem que tá tranquilo, tá chegando no finalzinho aí, para vocês ficarem sossegados. Vocês estão... Que dia que é o Enem? Dia 21 e dia 28. Do agora de novembro, né? Sim. Pô, tá pertinho até. Bom, vamos lá. Então, falando brevemente aqui sobre o aterramento, né? Fazer o aterramento é, então, fazer uma ligação intencional de um condutor à terra. Então, eu pego um condutor e intencionalmente eu conecto ele no terra. Né? E a gente pode classificar ele como sendo um aterramento direto, né? Ou um aterramento não direto quando ele passa por algum outro equipamento. Em relação à sua funcionalidade, ele pode ser um aterramento funcional, que é quando a gente liga um dos componentes do sistema ao terra, como por exemplo condutor neutro, né? Então, na entrada de uma instalação predial, por exemplo, né, de uma casa, a gente sempre conecta o condutor neutro ao terra, né, que ele é um aterramento funcional. E ele pode ser um aterramento do tipo aterramento de proteção, que é quando a gente faz uma ligação das massas ao terra, né, ou seja, de carcaças de equipamentos, né, ou seja, é uma ligação, um condutor, melhor dizendo, que não circula corrente quando nós temos funcionamento normal do circuito, ele circula corrente apenas, né, quando tem alguma falha de isolamento, alguma falha própria do dispositivo. Bom, aí a gente fala da filosofia do sistema de aterramento. Né? O que deve fazer um sistema de aterramento? Primeiro, a eficácia do sistema de aterramento, ela deve assegurar, deve garantir o escoamento das correntes de falta, né, no caso daquelas correntes quando tem curto-circuito, né, quando tem curto-circuito entre as fases envolvidas lá, ou entre a fase e uma carcaça de algum equipamento, e de fuga para a terra sem perigo nenhum. Então, o sistema de aterramento, a gente vai ver que pode acontecer, né? Ele não deve criar potenciais elétricos, né, num equipamento ou em qualquer parte da instalação que possibilite que uma pessoa que esteja em contato com aquela parte da instalação sofra um choque. Ele deve promover a integração dos diversos subsistemas, que são sistemas de equipotencialização. Ele deve também fazer a chamada unificação das referências, né? Ou seja, a gente colocar todas as referências dos nossos sistemas, como neutro e proteção, interligadas para garantir essa potencialização. E também, quando a gente interliga diversos componentes que vão estar como se fossem ligados em paralelo, né? Toda vez que a gente coloca uma haste e na Terra interliga elas, é como se a gente estivesse colocando resistores em paralelo. E resistor em paralelo, a gente sabe que toda vez que a gente associa um resistor em paralelo, o resultante dessa associação, só abrir essa aqui para o Eduardo, o resultante dessa associação é sempre um resistor de resistência menor do que a menor das resistências da associação. Ou seja, associar hastes de aterramento vai garantir que a gente vai estar sempre reduzindo o valor resultante da associação de hastes do aterramento. Aí esses sistemas esses subsistemas que a gente integra são, por exemplo, o neutro da rede de distribuição. E aí a gente integra eles, ou a gente junta, unifica eles com os condutores de proteção. E aí a gente unifica também com o aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E ainda, quando for o caso, claro, a gente pode ainda interligar com os equipamentos, com o aterramento de equipamentos eletrônicos, que comumente nós separamos dos condutores de proteção de circuito de potência mais elevada, e também da rede de telefonia, ou da rede telefônica interna.
Então, quando a gente fala de integrar os diversos subsistemas, é da gente interligar, né? Cada subsistema desse tem o seu sistema de proteção, tem o seu sistema de aterramento, e aí a ideia é interligar, então, esses sistemas de aterramento. Numa instalação elétrica, em geral, né, a gente pode ter diversos esquemas de aterramento. Na instalação residencial, normalmente a gente utiliza o TNS, né, que é um condutor neutro e o condutor de proteção separados. Mas numa instalação industrial, a gente pode ter uma variação, né, desses sistemas, né, como um todo. E aí a gente tem aqui uma tabelinha aqui, né, que resume todos os sistemas que a gente pode construir em relação ao condutor neutro e o condutor de proteção. São os chamados esquemas de aterramento. O esquema do tipo TN, ele possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, sendo as massas interligadas a esse ponto por condutores. O TN ele vai ter uma cara assim, né? O nosso ponto de alimentação ele vai ter um ponto diretamente aterrado. E aí ele pode ter algumas variações em relação ao ponto aterrado e neutro e proteção do sistema. Por exemplo, se ele for um TNS, o condutor neutro e o condutor de proteção eles são separados. Então aqui no TNS, eu tenho lá na minha fonte aterrados tanto o condutor neutro quanto de proteção, e daquele ponto de aterramento para o restante do sistema, nós temos a distribuição de um condutor neutro e um condutor de proteção. Então isso daqui é o que a gente utiliza normalmente numa instalação residencial. Mas nós podemos ter também a combinação chamada de TNC, onde as funções de neutro e de proteção elas são combinadas em um único condutor. E esse condutor, quando acontece isso, a gente chama ele de PAN, é condutor de proteção, pulei, TNC, aqui. Aqui, na verdade. Então aqui a gente unificou o condutor de proteção em neutro, né, aterramos ele, e aí agora na nossa instalação a gente tem tanto o condutor de proteção como o condutor de neutro sendo utilizado para as duas coisas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma massa onde eu tenho um condutor neutro ligado aqui e o condutor de proteção também ligado no neutro. Seria aquele, quando o cara faz uma gambiarra em casa, que pega o terra do chuveiro, né, a proteção do chuveiro e liga junto com o neutro. Você pegou os dois, interligou com o neutro e aterrou lá na alimentação. Você está fazendo um sistema, tratando como se o seu sistema fosse TNC, né, ao invés de um sistema TNS, que é o recomendado para instalação residencial pela norma. E a gente pode ter o TNCS, né, onde a gente tem as funções de neutro de proteção combinadas em um único condutor, que a gente chama de PAN, em parte da instalação. Então, aqui o TNCS, por exemplo, né, lá da minha fonte eu tenho aterramento, tenho o condutor PAN, ou seja, aquele condutor que sai dali ele tem função de proteção em neutro. Em dado momento da minha instalação, eu separo esse condutor em dois novos. Aqui, por exemplo, eu separei em condutor de proteção e o condutor de neutro. Ou seja, aqui eu tenho dois condutores, mas na realidade mesmo eles são um único, derivam, né, de um único condutor, que é o PAN, que está aterrado lá na nossa fonte de alimentação. Nós podemos ter ainda um sistema TT, né? O sistema TT ele possui um ponto de alimentação diretamente aterrado, estando as massas ligadas a um ponto de aterramento independente. E nós temos o sistema IT, que é onde nenhum ponto de alimentação é diretamente aterrado. Que a gente fala que é o sistema isolado ou aterrado por impedância, estando, no entanto, as massas diretamente aterradas. Então, a gente tem aqui o sistema TT, a gente tem aqui o neutro aterrado lá na alimentação e um condutor de proteção, né, alimentando as massas aqui, igual ele diz aqui, ó, um ponto diretamente aterrado, estando as massas ligadas a um ponto de aterramento independente. Então a gente pode ter de duas formas o TT, né, um ponto independente aterrando todas as massas, né, ou seja, não tem interligação física entre o aterramento do neutro e o condutor de proteção, ou um condutor de proteção com seu aterramento para cada uma das massas. E o sistema IT, tá? O sistema IT o que muda
que a gente vai ter, né, aqui no nosso sistema IT, na fonte, o neutro, por exemplo, não vai estar aterrado, se a gente tem uma fonte sem aterramento, tá? Nesse caso aqui, sem aterramento da alimentação, ou a gente tem um neutro aterrado, mas ele não é rigidamente aterrado, ele está aterrado por impedância. Então, aqui eu tenho uma impedância, ou seja, a corrente que circula para o neutro vai fazer aparecer um potencial elétrico no ponto de conexão do neutro com a impedância. Opa, desculpa. Aqui há alguns exemplos de IT, né? Massas aterradas em eletrodutos separados, independentes do eletrodo de aterramento de alimentação. Nós podemos ter massas coletivamente aterradas em eletrodo independente do eletrodo de alimentação. E nós podemos ter massas coletivamente aterradas no mesmo eletrodo de alimentação. Ou seja, a diferença é que esses daqui são os dois desenhos que eu mostrei anteriormente. Né? Para o terceiro é que, ao invés de colocar uma haste de terra para o nosso condutor de proteção, eu utilizo a própria haste de terra da alimentação. Só que eu não coloco ele junto com o condutor neutro, igual nós fizemos aqui no condutor no esquema TN. Eu faço o aterramento dele após o condutor, após a impedância de aterramento. Ou seja, o meu referencial aqui é zero para proteção, né, e o potencial elétrico que vai aparecer aqui no neutro é por uma impedância. Tá certo. Bom, aí vou ter aqui algumas partes, componentes do sistema de aterramento. Nós temos chamado eletrodo de aterramento, que é um condutor ou um conjunto de condutores em contato com a haste de terra, ou uma malha de terra, quando a gente tem lá vários cabos, por exemplo, compondo lá uma malha de aterramento. E aí, nesse caso, né, preferencialmente, fazer o uso das próprias armaduras do concreto ou das fundações, né, quando a gente tem lá, né, eu não sei como é que é o nome correto, né, mas quando vai fazer o piso, né, como se fosse uma laje, mas no lugar do piso, a gente tem lá esses vergalhões entrelaçados e eles podem ser utilizados como malha para aterramento. E aí também o uso de fitas, que pode ser barras ou cabos metálicos, especialmente previstos, imersos no concreto das fundações. Então a gente tem aqui uma fundação com uma sapata, as estruturas de metal da nossa fundação, né, a viga que é feita apoiada em cima da sapata, e aí a gente passa uma fita, um cabo de aço galvanizado, né, fazendo o contato elétrico dele com a ferragem dessa coluna, né, garantindo assim um aterramento. O uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, né, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, chamados os pés de galinha. No mínimo, o uso de anel metálico enterrado, circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos expostos radialmente. Então, o mínimo que a gente tem que ter é esse daqui, né, um anel circulando a edificação. Aí a gente pode colocar hastes verticais aqui no percurso desse anel, ou a gente pode ainda fazer a disposição de cabos, né, saindo aqui desse anel, né, numa direção radial, ou seja, daqui nesse caso da casa para fora, ou da construção para fora, para complementar. Bom, a gente tem aqui uma tabela da própria NBR, que fala sobre materiais que comumente são utilizáveis em eletrodos de aterramento. O primeiro deles é o aço. Aí ele pode ter uma superfície do tipo zincada quente ou inoxidável, pode ter uma superfície feita com uma capa, um revestimento de cobre, e pode ser revestida de cobre por eletrodeposição, né, como se fosse uma pintura, digamos assim. Isso. E aí, para cada uma desses tipos de superfície, a gente vai ter lá algumas formas que a gente encontra. Por exemplo, quando a gente tem lá esse aço zincada quente ou inoxidável, a gente pode encontrar no formato de fita, perfil,
haste de seção circular, cabo de seção circular e tubo. Quando a capa é de cobre, e também quando ela é revestida por cobre por eletrodeposição, a gente tem uma haste de seção circular. E aí a gente tem as dimensões mínimas. Por exemplo, a fita ela tem que ter no mínimo 100 milímetros quadrados de seção transversal, com uma espessura mínima de 3 milímetros. E uma espessura média do revestimento de 70 micrômetros. Ou seja, existe um aparelho, né, que a gente consegue medir essa espessura de tinta ou de zinco, por exemplo, ali, e aí a gente tem que verificar se ele está dentro dessas características. E ao mesmo tempo, para você selecionar cada um desses tipos de material que pode ser utilizado como eletrodo. Além do aço, nós podemos utilizar também o cobre. Ele pode ser um cobre nu ou ele pode ser um cobre zincado. E aí, se ele é um cobre nu, ele pode ter o formato de fita, pode ser um cabo de seção circular, uma cordoalha e até mesmo um tubo. E se ele for zincado, ele vai estar no formato de fita. Bom, aqui são alguns acessórios que a gente usa para poder fazer a malha de aterramento. Um cabo no formato de cordoalha. Para conectar esse cabo nas hastes de aterramento, por exemplo, a gente utiliza uma conexão parafusada, onde você entra aqui dentro dessa conexão com a haste de terra e também com o seu cabo. E aí aperta o parafuso e fixa, então, o parafuso na haste de terra. A gente pode ter uma chamada conexão exotérmica no formato T, a gente tem a gente chama de cadinho, é uma matriz de solda, uma caixinha, que você coloca os condutores dentro da caixinha, joga lá dentro um pó, que é a solda, com pólvora, e aí você fecha a caixinha, quando você bota fogo lá, ela derrete aquele material e cria lá uma conexão no formato T. E nós temos a conexão exotérmica em formato X, por exemplo, quando a gente estiver fazendo malhas, a gente vai usar muito essas conexões em formato X e T. E aqui é o cadinho que eu comentei, né? Você coloca o cabo, pode falar. Mas assim, como assim? Bota pólvora e o pozinho, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo, quer ver? Nunca tinha visto uma bagulho assim, uma solda assim. Bem legal. E, qual é a vantagem de usar ela e não usar convencional? É porque a bitola é muito grossa. E você molda o... Acho que você vai entender aqui quando estiver funcionando. É que você cria o conector. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a minha tela de vídeo? Sim, tá no YouTube. Quando eu faço assim, ela aparece ainda? Parece. Beleza. Sim, sim. Acho que é alguém dando aula aqui. Eu achei que ele fosse mostrar um vídeo. Tem aqui o vídeo. Então, ó, ele tá batendo uma haste de aterramento, tá vendo? Sim, sim. E aí agora ele tem que fazer a conexão do cabo a essa haste de aterramento. Aí ele poderia tentar utilizar aqui um conector. Aí, deixa eu dar um pause aqui. Sim, é grosso pra caramba. Agora eu tô vendo. Entendeu? Se fizer uma soldazinha encostando um do outro e derretendo, ela solta. Porque essa solda que a gente usa, ela não tem resistência mecânica, né? Sim. Então, no próprio processo ali, depois de tampar, colocar a terra de volta, né? De assentar a terra, acaba desconectando. Aí, qual que é a ideia de usar o cadinho aqui, Yuri? É o Yuri mesmo, né? Sim, sim, sim. Qual que é a ideia aqui? É que você vai construir um conector. Tem um puto conector grande pra caramba. Primeiro era mais pequeno, primeiro mais... Não, é porque ele vai prender ali, ó, ele fecha. Aí aqui dentro tem uma matriz que é o formato do conector. Aí ele vai jogar ali dentro agora o material. Vamos ver se o vídeo é completo. Acho que é. Então ele fechou aqui, tá vendo? Aí aqui dentro agora é o espaço para ele poder jogar o... Poxa. Não, tá aqui, ó. Ele vai jogar o material lá dentro, ó. Aquela forma ali é usada várias vezes, né? Tem que comprar Não, é usada várias vezes, é isso aí. Ela
Molde permanente. Exatamente. Eu não sei te dizer quantas vezes que dura, mas muitas, tá? Aí ele jogou o conteúdo lá dentro, tá vendo? Um pozinho, Uhum. encheu. Fechou o bicho. Aí tá, ele tá mostrando aqui, ó, aproxime o palito ignitor do molde e acenda utilizando o isqueiro. Em seguida, atire pelo orifício da tampa do molde, com a tampa fechada. Então tá lá. Ele acendeu o bichinho ali, ó. Já fez o processo lá. Vamos ver se ele vai dar um zoom para mostrar como é que fica. Viu? Sim, consegui ver. Tá tremendo, né? É, mano, tá pax, cara. Mas tá vendo que ele fica com o formato bonitinho? Pô, mas agora pra pensar que é um monstro todo tamanho, fazer um negócio daquele tamanhozinho? É aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. É porque aqui é onde passou a haste com o cabo. Sim, Aí aqui é o negocinho onde ele depositou o conteúdo. Tá vendo que tem um negócio que interliga aqui? sim. É meio que derrete aqui e cai pra lá. Ah, pra mim é esse nosso grandão, mas não é Não, pequenininho. não, ali é como se fosse uma caldeira. É onde derrete. Já viu o pessoal fazendo chumbo de pesca, essas coisas? Não. Não, eles derretem num. Como é que ele faz o chumbo de pesca? Ele derrete o chumbo num negócio, um cadinho, que é uma vasilhinha, e aí depois ele pega, vou fazer esse tipo de chumbo aqui. Aí ele pega o chumbo derretido e joga numa caixinha que vai ter o formato do chumbo de pesca que ele quer fazer, entendeu? Uhum, entendi. Aí aqui tá tudo junto, né? Para ele não ter que derreter o material no lugar e depois jogar ali, é um produto que ele já joga dentro daquele orifício maior ali, depois que ele fecha, né? Aí ele derrete ali e já desce para fazer a emenda. Entendi. Pô, Vamos ver se eu bala, pego velho. uma foto aqui, talvez fique mais legal. Ver o estado final, agora que você viu como é que funciona. Fica assim, ó. Aqui em X, por exemplo. Uhum. Tem uma vontade pra gente ver, pra ver o preço que tava ali? Yuri, deu uma contadinha para mim. Como é que é? Dá uma volta aí uma página que tá tinha o preço. É, nossa, bem caro o pacotinho. O pacote é caro. Aqui, ó. Cada cartucho, R$ 10, tá vendo? Ah, sim, ó, tá olhando aqui lá, perdão. Que lá 10 peças. É É, barato. agora a gente pode ver A o forma deve ser uns 1.000 conto. cadinho. Aqui, ó. Aí você tem que pegar o molde que você, né, se é um X, se é um T, né? É, não é tão caro como eu pensava. É assim, Não é baratinho, usa não. várias vezes, né? Uhum. Tipo, um cara que faz isso sempre criativo. Ah, é. Não sei se. Aí teria que ver para que é a escadinha aqui. Eu acho que é em X, aqui tem duas entradas ali, ó. Ó, tem dois buraquinhos ali embaixo, ó. Deve ser Ah, em parece X. em X mesmo, é verdade. Parece em X mesmo. Esse deve ser em curva, aquele outro ali, ó. Ele faz tipo, tem tipo um L. Sim. Aqui é aquele negócio que o cara usou para fechar o cadinho, lembra? Uhum. O vídeo que a gente viu agora. Então, assim, não é baratinho não, mas é claro, compensa comprar isso daqui para quem trabalha com isso aqui, igual que a gente viu. Sim. Que mexe direto deve ser. É bem parecido, na verdade, não é igual, né? Mas é parecido, ó. Aqui só que esse daqui, ao invés desse bujozinho ficar do lado, ele fica em cima de onde vai soldar, ó. Aqui acho que é onde ele deve fazer a ignição e aí derrete o bicho que tá ali. Legal, né? Uhum, bem doido. Nunca tinha visto falar dessa solda. É bem bacana também. Eu curto ela, acho bonito. Tô aqui, né? Voltou Sim. pro slide, né, galera? Rodou. Beleza. Bom, aí eu vou falar aqui agora dos aterramentos para sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Ou seja, vocês vão fazer um trabalhinho que vocês vão projetar lá. Vou utilizar o método Franklin da esfera rolante ou gaiola de Faraday, e aí vocês projetam lá como é que vão ser os captores, como é que você vai fazer a disposição deles
no teto da sua instalação. Aí os condutores de descida que vão ligar os condutores que vão interligar os captores lá em cima, e depois os condutores de descida que vão ligar os captores com a malha que está lá no teto da instalação com o sistema de aterramento. E aí a gente pode ter alguns arranjos diferentes para fazer o sistema de aterramento do SPDA. O arranjo A é o seguinte: ele é composto por eletrodos radiais, verticais, horizontais ou inclinados, é indicado para pequenas estruturas, quando você tem um perímetro de até 25 metros, em solos de baixa resistividade. Solos de baixa resistividade são aqueles considerados aqueles que têm resistividade de 100 ohm vezes metro, 100 ohm metro. E cada condutor de descida deve ser conectado, no mínimo, a um eletrodo distinto do sistema de aterramento, que tem uma extensão mínima de 5 metros para condutores horizontais e de 2,5 metros para hastes verticais. Né? Ou seja, se é um condutor que está saindo radialmente, ele tem que ter no mínimo 5 metros, e se for uma haste, né, que, igual aquela que o cara estava batendo no vídeo que a gente viu, que ele estava batendo nela com a marreta, tem que ter pelo menos 2,5 metros de profundidade. É isso. Enterrados a uma profundidade de meio metro e distantes pelo menos 1 metro das fundações e edificações, de modo que resultem em resistências de aterramento inferiores a 10 ohm. Bom, o arranjo B é composto de eletrodos em anel ou embutido nas fundações da estrutura, sendo obrigatório nas estruturas de perímetro superior a 25 metros, ou seja, estruturas que tenham mais do que 25 metros, o ideal, né, você deve, né, ligar a fundação da estrutura, o seu sistema de aterramento, ou seja, a própria fundação, os vergalhões da fundação vão ajudar no escoamento da corrente elétrica, e além disso você deve fazer um anel interligando todos os seus pontos de aterramento ao redor da instalação. Isso tem uma vantagem, que é ter um custo menor de instalação, porque já que você vai interligar, né, nos vergalhões da obra, já está lá, está pronto, né? Você não precisa ficar comprando um monte de haste. Outra que é a vida útil desse sistema é compatível com a da edificação, ou seja, se por acaso os vergalhões se desfazerem, o prédio cai, né? Então, enquanto o prédio estiver lá inteiro, quer dizer que seu sistema de aterramento tem uma grande chance dele estar bem feito. E também uma vantagem é a maior proteção contra seccionamentos e danos mecânicos, que podem ser causados, né, por exemplo, por alguma obra, alguém que foi cavar alguma coisa na instalação, por exemplo, e cortou um condutor de aterramento. Aí a diferença dos arranjos, olha, na esquerda o arranjo A, é onde eu tenho lá o meu sistema, o meu SPDA lá em cima, né, eu tenho os condutores de descida, e cada condutor de descida deve estar ligado a uma haste. E o arranjo B, aonde eu tenho essas hastes, mas eu tenho um anel interligando, e eu poderia, ao invés de utilizar hastes, utilizar aqui a sapata com as colunas da fundação da estrutura como interligação para fazer o escoamento da corrente elétrica. Nós temos a tensão de passo, que a gente já até falou sobre ela, né, quando a gente estava vendo lá sobre o SPDA, porque ela é importante, né? Porque na ocorrência de um raio, esse raio ele vai... claro, a tensão de passo vai acontecer em qualquer situação de escoamento do raio, mas uma vez que nós criamos o sistema de aterramento, toda a energia, né, que está armazenada nessa nuvem vai ser escoada pelo seu sistema de aterramento, e aí você vai ter uma corrente elétrica de intensidade alta circulando ali, e devido à resistência de aterramento, a gente pode ter a possibilidade, né, vai ter, né, e aí a gente tem uma tensão de passo, que é uma DDP entre pontos de terra que estão distantes radialmente do ponto de incidência da corrente elétrica do raio. E aí a gente vai ter uma DDP, então, sempre vai ter a DDP, dependendo da resistência de aterramento, pode ser uma DDP grande ou uma DDP baixa. Se for um aterramento que tem uma resistência muito grande, como a corrente que circula ali, a gente viu que é na casa de 20.000 amperes, pelo menos, né? Se você tem 20.000 amperes com uma resistência de 1 ohm por metro, por exemplo, se você medisse lá
Aí não é a resistência do aterramento em si, né? Falando em resistência do espaço de terra, né, entre as suas pernas. Se fosse de 1 ohm, você teria lá uma DDP de tensão vezes corrente, né? Então 20 kg vezes a resistência de 1 ohm daria 20.000 volts. E aí quando a gente faz uma malha de terra, né? A gente vai continuar tendo a possibilidade da DDP, porque pode estar circulando ali uma corrente grande. Só que além disso a gente vai ter, né, uma camada de terra, digamos assim, entre o sistema de aterramento e o pé da pessoa. A dispersão da corrente, ela tem formatos que geram, ela tem uma característica que geram esses formatos de potenciais elétricos. Então, quando a gente tem uma haste de terra, por exemplo, quando circula corrente aqui para escoamento para a terra, a gente tem esse perfil de potencial, né, essa figurinha um pouquinho estranha aqui, e aí a gente cria-se, né, essas chamadas linhas equipotenciais, que a gente usa como referência para poder calcular a tensão de passo lá em cima. E a gente tem aqui na figura da direita um esquema quando a gente tem uma malha de terra, e aí aqui, por exemplo, quando tem um defeito fase terra, e aí o escoamento da corrente vai vir então, né, desse ponto aqui do defeito diretamente para sua malha de terra, e aí isso pode, dependendo do valor da corrente, criar potenciais elétricos também. Isso. Em relação ao número de eletrodos, a gente tem esse gráfico aqui comparando a resistência dos eletrodos em ohms, e a distância entre os eletrodos. Se os eletrodos estão mais próximos ou se os eletrodos estão mais longe, mais distantes, a gente pode ter, então, uma variação também, né, além da possibilidade que uma mesma quantidade de eletrodos, por exemplo, um sistema com 10 eletrodos, né, se eles estão espaçados 1,5 metro, uma resistência de 30 ohms. Se eles estão a 30 metros, seria 10 ohms, por exemplo. Que essa é a distância mínima, né, entre os eletrodos contínuos, que deve corresponder ao comprimento efetivo de uma haste de impedância multa. Aí os barramentos de equipotencialização, né, que a gente chama de BEP e BEL. O BEP é o barramento de equipotencialização principal, a sigla, né? E a gente tem que ter pelo menos um BEP por edificação, né, que ele vai ser responsável, então, por unificar todos os pontos de aterramento naquela caixa. Né, caso você tenha uma instalação grande, recomendo utilizar barramentos de equipotencialização local, que é o BEL, né, para aumentar a proteção. Em relação ao barramento de equipotencialização principal, a sua função é interligar as armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação, as tubulações metálicas para água, gás, esgoto, ar-condicionado, entre outros. As tubulações metálicas de gás com lube isolante deve-se utilizar centelhador. Os condutores metálicos das linhas de energia adicional que entram e saem da edificação, também sua função é interligá-los. As blindagens de armações, coberturas e capas metálicas de cabos das linhas de energia e de sinal que entram ou saem da edificação. Existem alguns cabos que têm blindagem, né? Que é como se fosse dentro do cabo ainda você tem toda uma cordoalha de cobre ou de algum tipo de aço que rodeia o seu cabo e aí você deve interligá-las, então, também nesses barramentos de proteção, de potencialização principal. E os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram ou saem da edificação. Também os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento no retorno da edificação, ou seja, você que potencializa eles, unificando todos.
Os condutores de interligação provenientes de eletrodutos de aterramento de edificações vizinhas, nos casos em que essa interligação for necessária ou recomendável. E o condutor neutro de alimentação elétrica, salvo se não existe ou se a edificação tiver sido alimentada por qualquer motivo em esquema TT ou IT. E os condutores de proteção principal da instalação elétrica interna da edificação. Aqui. Em uma propriedade deve haver tantas equipotencializações principais quantas forem as edificações que a compõem. Então, por exemplo, aqui na escola nós temos 2 blocos. Então, a gente tem um BEP do bloco A e um BEP do bloco B. Se você tiver aqui 10 edificações, seriam 10 BEPs. Admite-se que edículas ou construções adjacentes distantes, não mais de 10 metros da edificação principal, sejam consideradas praticamente integradas a essa, se as linhas elétricas de energia e de sinal e as linhas de utilidades aéreas destinadas tiverem origem na edificação principal, e se a infraestrutura de aterramento do local não se limitar à edificação principal, mas se estender também às áreas de construções anexas. Como é o nosso caso aqui, né? Como os blocos eles estão próximos um do outro, menos de 10 metros, a gente poderia considerar, né, um BEP para os dois. Ou se o eletrodo de aterramento da edificação principal e os das construções anexas forem interligados. Caso contrário, todas as dependências separadas da edificação principal também devem ser providas individualmente de uma meia potencialização principal. Então, o BEP ele é destinado a servir de via de interligação de todos os elementos, incluso numa equipotencialização suplementar ou equipotencialização local, e pode ser necessário também por razões de proteção contra choques, obrigatória para locais contendo banheiros, chuveiros e piscinas. Então, tá aqui. A gente tem lá um SPDA. A gente tem aqui um sistema, um BEL, um sistema de equipotencialização local, né, que está interligando massas metálicas, elementos metálicos e condutores de proteção da instalação. E aí a gente joga isso para o BEP. Aí lá no BEP vai estar chegando esse BEL aqui, né? Vai ter também aterramento de estruturas metálicas da casa. Vai ter também um aterramento que vai estar ligando indiretamente com o aterramento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Nós vamos ter o aterramento do DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, o neutro e o condutor de proteção. Ou seja, tudo isso vai juntar aqui no BEP e vai para o sistema de aterramento. Pessoal, vou parar aqui e começar aqui a partir da próxima aula, pode ser? Nossa, tô meio chato, senão vocês vão acabar dormindo aí na aula. Pode ser, pessoal? Beleza, obrigado, gente. Aí eu vou finalizar aqui então a aula de hoje. Peço para vocês entrarem lá depois e conferirem o trabalho e levar para a aula da semana que vem já dúvidas do trabalho. O ideal é que vocês tentem fazer, porque vão ser 2 semanas aí para vocês finalizarem ele, né? Então, levar as dúvidas para a semana que vem para na outra semana vocês entregarem. E no mais é isso, pessoal. Depois eu vou colocar esse vídeo lá também no AVA para quem não assistiu, quem não está aqui com a gente agora, para que possa assistir, beleza? Obrigado, Vanessa. Obrigado, Blendon. Valeu, Yuri. Valeu. Valeu, professor. O Vitor também. Acho que eu falei todo mundo que está aqui, né? O Eduardo, desculpa, que chegou também. Bom final de semana para vocês. Aproveita o feriado na semana que vem. E aí, sexta-feira que vem, a gente está de volta, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.